Você já passou mal incorporado? Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Brasil. Eu sou dirigente do Templo Espiritualista Ruanda, casa de umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E vira e mexe, ou as pessoas me procuram pelas redes sociais, ou acontece com os meus filhos de santo, de passarem mal durante o transe mediúnico. Vamos tentar entender um pouco essa questão? O que acontece? É claro que o passar mal é um estado físico. Geralmente, quando nós temos algum mal-estar, uma tontura, uma ânsia de vômito, alguma sensação desconfortável no corpo, tem um fator fisiológico. Eu posso não estar bem naquele dia, pode acontecer uma série de questões. Então, se eu estou bem naquele dia e durante o transe eu estou atendendo alguém através de um passe ou através de um aconselhamento espiritual e começo a me sentir mal, e aquela pessoa às vezes sai e aquilo tudo passa, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. O nosso guia espiritual, quando ele está incorporado, o médium está aqui, o guia ele busca um acoplamento, formando um campo energético. Quando chega o consulente, eu estou incorporado já, chega um consulente adiante, ele entra, o guia intercede os campos de energia. Então eu tenho o campo do guia, o meu campo fundidos, mais o campo do consulente. E é a partir da leitura desse campo, né, o guia ele começa a fazer, dar as orientações espirituais. Por isso que muitas vezes na hora do passe, o guia aproxima a mão em determinada região do corpo, ou o médium começa a ter sentimentos e emoções que são pertencentes àquele indivíduo. Só que precisamos lembrar que aquela pessoa que vem para o aconselhamento espiritual tais companhias espirituais, horas positivas e horas não positivas assim. Ah, mas como que um obsessor entra no terreiro? Esse obsessor adentra o terreiro com a permissão da guarnição daquele terreiro, dos Exus, das pombagiras, de todas as entidades, né, todos os protetores responsáveis pela proteção da casa. Então, por que eles permitem? Porque compreendem que, de algum nível, aquele espírito poderá ser ajudado. Então, o médium, à medida que ele dá o passe, ele já nota, ou ele deveria notar, e isso tem a ver com a experiência, com tarimba, né, com a tarimba de terreiro, ele vai notar que tem uma companhia espiritual. Ora, o que o guia começa a fazer? Como o médium não nota, o guia começa a gerar um afastamento e começar a acoplar aquele espírito obsessor, sofredor, no médium, para fazer o que nós chamamos de puxada ou uma desobsessão. Quando o médium não percebe que isso está acontecendo, o que ele começa a sentir? Ânsia de vômito, taquicardia, mal-estar. E o que se faz nessa hora? Você pede licença ao guia-chefe da casa ou ao dirigente espiritual e fala, olha, é necessário fazer uma puxada. É claro que os guias, o preto velho, o exu, o boiadeiro, seja a linha que estiver em terra atendendo, vai lidar com essa situação com maestria. Ele vai saber lidar, ele vai fazer uma puxada energética ou vai encaminhar, conforme a doutrina da casa, a condução dessa puxada, de um banho de pipoca, de um bate-folha, de algum cruzamento, e vai fazer a puxada e aquilo tudo vai passar. Ah, e o que eu noto é que às vezes os médiuns ficam um pouco nervosos, né, porque começam a ter um mal físico e começam a se desestabilizar e vão perdendo um pouco da conexão com o guia protetor que ele está incorporado. Não é que o guia não esteja ali. Quanto mais o médium, quanto mais turbulenta vai ficando a mente do médium, mais difícil vai sendo estabelecer a conexão. Dicas que eu dou para dispersar esse tipo de energia. Se foi feita a puxada e você continua se sentindo mal, se concentrar no guia. Uma das formas, firmar o ponto que está sendo cantado naquele momento do terreiro. Parar, fechar os olhos, se concentrar diante do ponto riscado ou diante do gongá, né, e deixar o guia trabalhar e pedir ao guia que retire aquelas energias daninhas, né, danosas que estejam envolvendo o campo. E muitas vezes o que os guias fazem? Passam as mãos, estalam os dedos, né, vão retirando esses resquícios. Isso tem relação com a firmeza. Isso, à medida que o médium vai pegando experiência,
vai burilando na incorporação, isso não tende mais a acontecer. O médium tende a se firmar cada vez mais. Ainda mais quando falamos, né? Seu Sete Flechas às vezes chama atenção para isso, quando falamos de um guia-chefe incorporado ou de um guia que já tem o seu ponto confirmado, né, já está firmado e confirmado, tem o uso de fio de contas, porque o terreiro tem uma série de apetrechos de proteção. Você tem a tronqueira, você tem o Cruzeiro das Almas, você tem o Gongá, teve uma defumação, subentende-se que o médium fez um preparo antes da sessão, um resguardo energético, veladores da guarda, banho de ervas, você tem ali o fio de conta que é utilizado, são inúmeras proteções. Então, quando o médium começa a passar mal, é claro que tem um fator ali que está sendo permitido pela espiritualidade, a fim de que ele possa ter aquela experiência. É claro que existem situações, gente, nós, por exemplo, nossa casa é no Rio de Janeiro, horas o calor é insuportável, né? Por mais que você tenha uma ventilação de ar na casa, mas às vezes você pode ter uma alteração de pressão por parte do médium, um mal-estar devido ao clima, devido à falta de ingestão de água durante o trânsito mediúnico. Então, também são cuidados com o corpo físico que a gente tem que ter. Ou também médiuns que, às vezes, vão para a sessão e não se alimentam adequadamente devido à correria do dia, algo assim. E a gente tem que se atentar muito para isso. Então, eu deixo essa dica aqui para vocês. Peço que comentem como vocês procedem na casa de vocês. Eu estou gravando muito mais esse vídeo como uma orientação para os meus filhos de santo e para compartilhar um pouco da minha experiência. Eu deixo aqui o vídeo, peço que comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e deixem o like de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.